meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar sintonizado conosco todas as semanas. Obrigado por fazer parte da nossa família da Igreja Católica. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério do Evangelho deste domingo, onde vamos mais uma vez nos colocar como discípulos atentos do Senhor Jesus, que nos acompanha nas travessias, nas tempestades desta vida. Convido você então a partilhar comigo, neste primeiro bloco, Bebendo da Fonte, convido você a partilhar comigo o texto de Mateus. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Vamos beber da fonte bendita deste texto de São Mateus. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, Pedro ficou com medo e, quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Meu irmão, minha irmã, este texto que lemos dentro do Evangelho de Mateus nos põe exatamente depois daquela primeira multiplicação dos pães que nós lemos neste Evangelho. É depois deste evento que então Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado do mar, até que ele então despedisse a multidão. Aqui nos encontramos com um Jesus que, de fato, se ocupa, exercita-se na compaixão na direção daquela multidão. E, tendo-a alimentada, agora despede a multidão. Mas interessante e bonito e importante o que vem logo em seguida. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu a montanha para orar. Anoiteceu e ele estava lá sozinho. Esta é uma prática recorrente na vida e no ministério de Jesus. Tendo exercitado-se na misericórdia que multiplicou o pão, Jesus agora se recolhe junto do Pai. O texto diz: subiu a montanha para rezar a sós, e anoiteceu, e ele continuava lá sozinho. Aqui estamos diante, portanto,
de duas atitudes muito preciosas da parte de Jesus. Primeiro, esta ação benevolente em direção das pessoas, dos discípulos, das multidões. E depois um recolhimento fecundo e longo junto do Pai. De modo que o coração de Jesus transitava bem nesses dois amores, nesses dois focos. A humanidade que carecia dele e a intimidade do Pai. São elementos bonitos no ministério de Jesus e que também podem estar no meu ministério e no seu caminho de fé. A disposição para o bem, para a compaixão e o recolhimento também fecundo e oportuno na oração, na intimidade com o Pai. No texto que segue, nos encontramos então com a barca dos discípulos sacudida pelas ondas e Jesus vai ao encontro deles. Aqui, nesse movimento de Jesus, na direção dos discípulos, cuja barca já estava adiantada no mar, e Jesus vai na direção deles, caminhando sobre o mar, aqui, meu irmão, minha irmã, podemos perfeitamente compreender este cuidado de Deus conosco. Primeiro com a barca é a igreja. Depois com cada um, já que ali naquela barca estavam os seus discípulos, os que ele escolheu e chamou para perto de si. Aqui estamos numa experiência difícil, assustadora. Assusta os discípulos o movimento das ondas, a tempestade, como também assusta aos discípulos esse jeito de Jesus se aproximar deles. Pensam que é um fantasma, mas Jesus mesmo se encarrega de logo, não só tirar-lhes o medo oriundo da compreensão acerca dele mesmo, para dizer sou eu, coragem, não tenhais medo, como também o medo que provém daquela situação inesperada e terrível de um vento que coloque em risco a barca e os que estavam nela. Jesus então vem de encontro também para socorrer, seja a fé que faz ver que é Ele, a ponto de concluírem ao final, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, como também Jesus vem de encontro àquilo que põe em risco a vida, a integridade dos seus amados e acalma a tempestade, tão logo Jesus sobe no barco. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós podemos perfeitamente ler, pensar, perceber também esta presença fecunda de Jesus no meio da igreja, no meio das tempestades, como esta que vivemos agora, desta pandemia que de fato nos rouba a paz, nos faz ter medo, nos faz às vezes perder a capacidade de enxergar para além deste tempo. Jesus vem de encontro a nós, se aproxima para dizer, sou eu, coragem, não tenhais medo. Ele é o Senhor da história. Jesus se dispõe a fazer-se próximo para nos ajudar no enfrentamento das tempestades. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, é preciso um ato de fé. É preciso uma ousadia. E aqui, na postura e no pedido de Pedro, nós percebemos a necessidade desta ousadia. A fé precisa nos fazer ousados. Pedro vai logo dizer ao Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Vem, é a resposta de Jesus. E Pedro desceu da barca, caminhava sobre as águas, na direção de Jesus. Importante esse versículo 30. Percebendo o vento, como quem dissesse, esquecendo Jesus e focando o vento,
Pedro ficou com medo e começou a afundar. Meu irmão, minha irmã, aqui está exatamente a ousadia da fé. Não tirar os olhos de Jesus. Não tirar os olhos dele. Se nós tirarmos os olhos dele, nossos sentimentos, o nosso olhar, a nossa história vai se deixar levar por aquilo que de fato nos rouba a paz, a tranquilidade, a capacidade de caminhar. A nossa fé precisa ser ousada a ponto de não tirar os olhos de Jesus, independente da situação na qual nós estejamos imersos, acreditando que é olhando para Ele que Ele nos fará caminhar sobre, enfrentar, suportar, nos ajudar mutuamente, enfrentar as forças que nos querem destruir. O mar era a habitação das forças do mal. Andar sobre as águas significa ter poder sobre essas forças. E é isso que Jesus realiza em nós, em mim e em você, se os nossos olhares, o nosso olhar de fé estiver sobre Ele. Vem, é o que Jesus diz a nós diante da pandemia, diante das injustiças, diante das provações, diante das tempestades. Vem. É olhando para Jesus que haveremos de enfrentar, reagir de modo inteligente, criativo, ético, evangélico. Haveremos de reagir a tudo aquilo que o mundo nos impõe, de modo que eu, você, a barca toda que é a igreja, a comunidade dos crentes, possamos avançar sabendo que o mundo não vai nos aniquilar, não vai nos engolir, porque somos dele. E é olhando para ele que haveremos de discernir o caminho e enxergar para além do momento presente, para além desta pandemia. Olhando para Jesus, convido você, meu irmão, minha irmã, a ir na direção dele e enfrentar este tempo e qualquer outro, porque ele é o Filho de Deus em quem cremos. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. No coração deste tempo, estamos no mês de agosto, estamos caminhando e celebrando o segundo domingo do mês de agosto, do mês das vocações. E neste segundo domingo, nós celebramos a vocação dos papais. E aí nos lembramos da paternidade, da maternidade, da vida em família. Nos lembramos desta vocação preciosa e bendita para a qual Deus também chama muitos homens e mulheres, destinando-os a um amor fecundo e responsável, de modo que este amor fecundo, responsável, gere filhos e filhos que serão educados também na fé, na ética do reino, na ética do evangelho, e assim sejam homens e mulheres profundamente ativos, criativos na igreja e no mundo. Então, querido papai, quero me dirigir a você nesse momento. No texto que ouvimos do Evangelho de Mateus, Pedro começa a caminhar sobre as águas, sobre a tempestade, sobre as forças do mal. E quando percebe o vento, isto é, quando se esquece de Jesus e percebe, fica com o vento, o texto diz que Pedro começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! Querido papai, quero convidar você a essa atitude confiante, a este ato ousado. Convido você a vencer, e isso é muito humano, vencer a sua onipotência, a sua autossuficiência, a sua capacidade de achar que dá conta sozinho de tudo. Convido você a mergulhar o mistério da sua vocação, da sua paternidade, também no mistério de Jesus. É certo que no seu caminho, como no meu, haverá muitas tempestades, haverá muitos ventos contrários, haverá muitas situações nas quais nós vamos pensar que Deus esteja ausente ou que, de fato, fantasmas e outras coisas estão afligindo a nossa vida, a nossa missão, o nosso tempo. Aí, querido papai, quero convidar você exatamente a esta atitude ousada. Ousada no sentido de pedir a Jesus que Ele também torne você participante da vitória dele. Jesus vai sobre as águas e convida Pedro, porque Pedro deseja, convida Pedro a vir também com ele. Vem! É isso que quero que você também experimente, papai. Experimente a graça de, olhando para Jesus e porque Ele te chamou para essa missão, convido você a ir com Ele, acreditando que este tempo e qualquer outro terá sempre tempestades que vão abalar você. Mas é olhando para Jesus, sem focar com exclusividade e doentiamente os problemas, mas olhando para Jesus, que Ele, Jesus, haverá de ajudá-lo e a qualquer um que queira fazer esse caminho, ajudá-lo a enfrentar, a suportar, a vencer, a caminhar sobre as situações que podem afligir grandemente a nossa vocação, a minha e a sua. Por isso, nesse domingo que celebramos o Dia dos Pais, quero primeiro agradecer e mandar um abraço para o meu pai, o Sr. José, lá em Itaúna, e agradecer muito a ele por tudo aquilo que ele fez e faz, pelo exemplo de homem simples, de homem humilde, de homem que do seu jeitinho sabe construir a sua fé em Deus. E convidar você, papai, que me assiste agora em qualquer lugar, convidar você a ir na direção de Jesus. Manter os seus olhos em Jesus. Gosto muito do meu lema episcopal, que é exatamente este: com os olhos fitos em Jesus. É assim que nós vamos avançando no meio das muitas tribulações. E manter os olhos fitos em Jesus, querido papai, meu irmão, minha irmã também, significa manter com o Senhor uma relação de intimidade.
Assim como Jesus tinha uma intimidade bonita e fecunda com o Pai, também ouvimos isso no texto, é preciso que nós tenhamos uma intimidade fecunda com Jesus e através dele com a Trindade. Por isso que é importante que no exercício da sua paternidade, como do meu ministério, nós busquemos sempre essa comunhão bonita, permanente com o Senhor, de modo que não queiramos nada fazer, nada decidir sem Ele. Por isso que nessa semana que se segue a esta que nós agora estamos vivendo, se segue a Semana da Família, Semana Nacional da Família, que começa no Dia dos Pais e vai até o domingo seguinte, que é exatamente o domingo da Assunção de Nossa Senhora, e ali nós concluiremos também a Semana Nacional da Família. Essa Semana Nacional da Família quer convidar você, onde quer que você esteja, a essa experiência de comunhão com outros pais, com outras famílias. Convidar você a essa experiência orante, aí na sua comunidade, certamente, e se não for possível pelo meio presencial, haverá atividades como aqui, online, onde vocês também, você, a esposa, os filhos, podem estar aí participando, interagindo. É importante que nessa semana, além da comunhão possível com outras famílias, também estejam atentos e bastante inseridos naquilo que a pastoral familiar ou os diversos segmentos de casais ou de famílias vão realizar pela via virtual. De modo que você possa participar, você possa rezar, você possa interagir. Isto é muito importante. Precisamos cultivar, sim, esses bons vínculos com os que estão conosco na igreja, no mesmo caminho, na mesma missão. Por isso é muito bacana que você e a sua esposa estejam também conectados com a comunidade, nos vários movimentos e trabalhos que existem para as famílias e com as famílias, de modo que você não vá sozinho, mas esteja bem entrosado com irmãos, com outras famílias que também padecem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e essa partilha e essa capacidade de ajuda mútua é sempre algo muito importante. Então, viver a comunhão com os irmãos, com as outras famílias, viver também essa comunhão com Deus, de modo que você, a sua família, mantenham acesa a chama orante, de modo que possam ver Jesus que vem caminhando sobre a tempestade de cada tempo e você possa reconhecê-lo como o Filho de Deus e nele encontrar coragem, como ele de fato grita aos discípulos: sou eu, coragem, não tenhais medo. Que a sua vida orante possa levá-lo a escutar isto, sobretudo nos tempos de provação maior. Mas além de uma vida de comunhão com outras famílias da comunidade, além de você e a sua família se unirem numa vida orante bonita e fecunda também na comunidade, não se esqueça, querido papai, da vida de oração que deve existir entre você e a sua esposa, entre você, ela e os seus filhos, de modo que a sua casa seja verdadeiramente uma igreja doméstica. E nesta igreja doméstica, cada um vai rezar. Nesta igreja doméstica, os que estão ali rezam juntos. Nesta igreja doméstica, os que estão ali se unem aos outros irmãos, para compor a bela e grande igreja, a bela e grande comunidade que é a paróquia, que é a diocese, que é a barca de Jesus. Por isso, não se esqueça da sua vida orante, pessoal, conjugal, familiar, comunitária. É aí que você vai perceber a presença amorosa, misteriosa, silenciosa de Jesus, que se aproxima da sua pequena barca, que é a sua família, também fustigada por muitas tempestades, para ajudá-los a colocar ordem nas dificuldades e no mar bravio que possa querer exatamente roubar a sua paz. Quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, sobretudo aqui
da Diocese de Divinópolis, as iniciativas que nós teremos nesta Semana Nacional da Família, vivida também aqui entre nós. Então, a nossa pastoral familiar diocesana está empenhada nessas atividades, desde o domingo, domingo 9 de agosto, até a semana seguinte, até o outro domingo, dia 16. Então, quero convidar você aqui da Diocese de Divinópolis, das nossas 7 foranias, para estarem atentos a essa programação virtual. No domingo, dia 9, nós teremos às 19 horas uma noite de louvor com os jovens. Na segunda-feira, dia 10, o padre Anderson Nunes, que é o coordenador diocesano da Pastoral Familiar, vai celebrar a Eucaristia de abertura da semana. Na terça-feira teremos um evento com os homens do terço, que também vão oferecer a sua oração pelas famílias. Na quarta-feira, uma live com os jovens, e tratando do tema exatamente do mês vocacional, amados e chamados por Deus. Vamos reunir também a juventude nessa semana. Na quinta-feira, dia da Eucaristia, teremos uma adoração ao Santíssimo Sacramento, organizada pelo padre Edmar, do nosso setor litúrgico. Na sexta-feira, uma live musical, para nós também celebrarmos com alegria a nossa vocação de família. No sábado, teremos uma outra live, Arraiar da Família. E aí queremos nos organizar também para, mesmo que à distância, nos alegremos, e aquilo que nós conseguirmos de ajuda nesta noite de sábado será destinado ao Lar dos Idosos aqui em Divinópolis. Então, será um momento vivido à distância, mas também com a possibilidade de ajudar. E no domingo, dia 16 de agosto, festa, solenidade da Assunção de Maria, vamos celebrar aqui na nossa capela da Missão Maria de Nazaré, a nossa missa dominical, às 8 horas da manhã, e ali vamos então agradecer a Deus pela semana, pelas famílias que temos, e vou estar presidindo então aquela Eucaristia, nos alegrando por estas festividades da Semana da Família. Participem conosco, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da Igreja, vamos mais uma vez também usufruir da tradição orante da Igreja. Quero rezar agora pela sua família, pela minha família, com uma oração do Papa Francisco. Vamos nos dirigir à Sagrada Família de Nazaré, pedindo a esta família santa, bendita, iluminada, fiel, que nos ajude para que nossas famílias também estejam no caminho, na imitação daquela família na qual nasceu e cresceu o Verbo de Deus. Jesus, Maria e José, a vós, Sagrada Família de Nazaré, hoje dirigimos o olhar com admiração e confiança. Em vós contemplamos a beleza da comunhão, no amor verdadeiro. A vós confiamos todas as nossas famílias, para que se renovem nessas maravilhas da graça. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do Santo Evangelho, ensinai-nos a imitar as vossas virtudes com uma sábia disciplina espiritual. Doai-nos o olhar claro que sabe reconhecer a obra da providência nas realidades cotidianas da vida. Sagrada Família de Nazaré,
guardiã fiel do mistério da salvação, fazei renascer em nós a estima pelo silêncio. Tornai as nossas famílias cenáculo de prece e transformai-as em pequenas igrejas domésticas. Renovai o desejo de santidade e sustentai o nobre cansaço do trabalho, da educação, da escuta, da recíproca compreensão e do perdão. Sagrada Família de Nazaré, desperta na nossa sociedade a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, bem inestimável e insubstituível. Cada família seja morada acolhedora de bondade e de paz para as crianças e para os idosos, para quem está doente e sozinho, para quem é pobre e necessitado. Jesus, Maria e José, a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós e pelas nossas famílias. Amém. Na tradição da Igreja. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.